Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Escreve, pois, verso 19, as coisas que viste, e eu marquei de vermelho, as que são. Hoje, estudando a questão das igrejas, e imaginando se nós, lá no momento em que João recebeu essa profecia, para ele, aquela era a realidade. Deus ia falar assim, essas aqui são as coisas que são. Era a realidade da igreja daquela época, e eu digo mais, irmãos, é a realidade da igreja de hoje. É incrível, mas é a realidade da igreja de hoje também. Então são as coisas que são, as que hão de acontecer. A gente começa a terça-feira que vem, tá bom? Juntos, o último aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos por estar na tua casa. Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, esteja sobre minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, e que seja Ele que nos dirija e nos leve ao conhecimento e à revelação da tua verdade sobre as nossas vidas. Fica conosco e abençoa teu povo nessa noite, no nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe, podem se assentar. Vocês lembram que no primeiro dia que a gente começou essa ministração, nós falamos que no primeiro dia a gente deu um panorama geral sobre a escatologia, e a gente foi colocando, eu falei que a gente ia montando peças, e eu falei que uma das peças mais importantes do estudo escatológico é a igreja, e eu entendo que para nós ele é o mais importante por um motivo, porque nós somos a igreja, porque no final das contas, todo desfecho do que virá, tudo que virá pela frente, pensando uma visão bem pessoal, ela vai depender do meu desempenho como igreja. Ou seja, se eu estou preparado para o que vai acontecer, o destino final é o céu. Se eu como igreja não estou preparado, o destino é outro. Então no final das contas eu entendo que, se a gente olhar os princípios que forem ensinados hoje, e a gente aplicar isso aqui para a nossa vida, a gente se prepara para aquilo que vai acontecer. Hoje a gente vai continuar o estudo das coisas que são, e a partir de terça-feira, a gente entra naquelas coisas que hão de acontecer. Então, nós vamos hoje nos focar nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. A gente vai dar um panorama nesses 2 capítulos aqui. Já falamos no primeiro dia sobre o capítulo 1, e eu pretendo, irmãos, com a graça de Deus, que a gente possa pegar o livro de Apocalipse e passar por ele todinho, até o final. A gente às vezes tem aquela preocupação, né? Apocalipse complicado. Queridos, Deus vai nos dar a graça, a gente vai pegar esse livro do Apocalipse inteirinho, e a gente vai chegar até o final dele, amém? Então vamos lá. Primeira carta que a gente falamos na semana passada, sobre a primeira carta, foi a carta à igreja de Éfeso. E deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: qual era mesmo o problema, o grande problema daquela igreja? Alguém lembra aí? Ela tinha um problema, qual era? Ela se esqueceu do primeiro amor. Se a gente olhar bem, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, a Bíblia diz: conheço o teu trabalho, tua perseverança. Era uma igreja zelosa pela doutrina, porque a gente aprendeu que eles rejeitavam as chamadas obras dos nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que diziam que o cristianismo podia ser uma religião liberal, que valia tudo, que tudo podia, que tudo estava liberado. A igreja de Éfeso era fechada, ela não aceitava aquilo. Só que Deus diz assim: tem uma coisa contra ti, você deixou o seu primeiro amor.
E a gente aprendeu aqui que o primeiro amor, na verdade, se a gente perde o primeiro amor, a gente perde a essência de tudo. Porque o que é o primeiro amor? Senão, a gente está trabalhando com Deus, mas com a motivação correta. É saber que eu estou aqui, por exemplo, nesse púlpito ministrando, mas eu estou ministrando aqui com a motivação correta. E qual é? Que é glorificar a Deus e que os irmãos sejam abençoados. Mas acima de tudo eu tenho que me prender às minhas verdadeiras e reais motivações. E a igreja de Éfeso estava perdendo isso. Então Deus chega para ela e diz assim: lembra-te de onde caiu, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Era o conselho de Deus para aquela igreja. Interessante que Deus ainda diz assim: se você não se converter, Deus diz, eu removerei do seu lugar o seu candeeiro. Olha que coisa interessante. Nós aprendemos que o candeeiro é a igreja. Deus está dizendo assim: eu vou remover do seu lugar o seu candeeiro. O que Deus está dizendo? Vou tirar de você. Interessante que Deus não está dizendo, eu vou destruir o candeeiro, porque Deus não destrói a igreja. Mas Ele pega, e o candeeiro aqui tem simbologia da igreja e simbologia da unção. Ele está dizendo assim: eu vou tirar essa unção daqui e eu vou colocar sobre aquele que faça aquilo que deve ser feito. Devia ser um aviso para a gente, irmãos, que Deus não venha tirar da nossa vida a bênção, a unção, a graça e colocar sobre outro, que sejamos fiéis ao mandamento e ao ensino de Deus. Então, foi a primeira igreja que nós estudamos semana passada. Hoje, a gente começa estudando a carta à igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, se os irmãos forem acompanhando na Bíblia, vocês vão perceber que o texto ele é um pouco maior. O que eu fiz aqui? Para a gente ganhar tempo, eu fui cortando alguns versículos, e eu tentei deixar a essência daquilo que eu julguei ser o mais importante para a gente estudar aqui hoje. Então, na igreja de Esmirna, eu peguei 2 versículos que Deus está dizendo assim: olha, eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Aí Deus diz, mas você é rico. Interessante, olha Deus dizendo assim: eu conheço, você está sendo afligido, passando pela pobreza, mas você é rico. O verso 10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Uma coisa que me chama a atenção na igreja de Esmirna é que, diferente de quase todas as outras igrejas, Deus não apresenta nenhum defeito da igreja de Esmirna. Na verdade, em 2 igrejas, Deus não apresenta nenhum defeito. É a igreja de Esmirna e a penúltima igreja que a gente vai estudar, a igreja de Filadélfia. Nessas 2 igrejas, Deus não aponta nenhuma falha, Deus só aponta qualidades para aquela igreja. A igreja de Esmirna, ela estava localizada, isso aqui é texto histórico que a gente vai ler, diz assim, ela era uma das mais fiéis cidades dominadas pelo Império Romano. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos, eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. E olha isso aqui, registros: de uma única vez, lançaram do alto do Monte Pagos, 1.200 cristãos, foram lançados do alto de um monte, porque eles não aceitaram adorar o imperador como Deus. Em outra ocasião, mais 800 cristãos foram mortos naquela igreja. Só nesse contexto histórico da igreja de Esmirna, 2.000 cristãos mortos. A gente se pergunta, por que a perseguição aos cristãos era tão violenta, era tão terrível? A resposta sabe qual é, queridos? A perseguição aos cristãos, ela começa com os judeus, mas depois de um determinado momento, a perseguição ela sai da mão dos judeus, e ela passa a fazer parte do Império Romano. O Império Romano começa a perseguir os cristãos. Por quê? A questão era a seguinte: os imperadores romanos,
eles se consideravam divindades e deuses, e eles exigiam adoração. Então, acontecia o seguinte: se você tivesse uma religião qualquer, mas você adorasse a César, você poderia seguir a tua religião normalmente, contanto que você prestasse a adoração que César exigia que fosse prestada a ele. A questão do cristianismo e dos cristãos é que os cristãos olhavam para César e eles olhavam para Deus e diziam assim: nós só temos um único Deus, é o Deus criador dos céus e da terra, nós não adoramos a César. E aí, diante dessa postura dos cristãos, perseguição sobre a igreja. Então a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Se parece com alguma coisa que a gente tem vivido na nossa geração? Sim ou não? Vocês têm visto a perseguição que a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus, não a igreja brasileira, eu diria que ela ainda goza de uma liberdade muito grande. Mas quando você começa a olhar para a igreja cristã na China, nos países árabes, aqueles jovens cristãos que foram mortos naquela faculdade, 148 cristãos mortos. Alguns dias atrás eu estava vendo o caso daqueles refugiados que estavam vindo no mar. Em determinado momento, no barco onde eles estavam, acabou o combustível, estava acabando a água, estava acabando o alimento. Haviam cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos jogaram os cristãos no mar. Muitos sendo mortos. Hoje, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente olha para esses números aqui, 800 aqui, 1.200 aqui, deixa eu dizer uma coisa, nunca na história da igreja cristã se morreram mais cristãos do que tem morrido na nossa geração. A perseguição não acabou. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Não, com o fim da União Soviética, a perseguição acabou, a cortina de ferro, o muro de Berlim caiu. Não acabou a perseguição, queridos. Os cristãos continuam morrendo em nome do Senhor Jesus, para manter a sua posição. E eu, sinceramente, queridos, se fosse vocês, dentro dessa nossa posição, que possamos ser a cada dia mais fiéis ao Evangelho e aproveitar a liberdade que Deus tem nos dado, queridos, para viver um Evangelho de fidelidade na presença de Deus. Tem um registro de um dos mártires da igreja de Esmirna, o nome dele era Policarpo. Olha só, o escritor, isso aqui é no início da história da igreja, que eles chegaram para esse homem, ele era o bispo da igreja de Esmirna, e disseram assim: seus algozes pediram que dissesse: César é Senhor, diga. Ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul disse: jura, maldiz a Cristo, te porém em liberdade. Policarpo lhe respondeu: sirvo a Cristo há 86 anos, ele nunca me fez mal, só o bem. Como posso maldizer o meu rei e o meu salvador? Depois da ameaça com feras, o procônsul disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Policarpo lhe responde: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois se apaga, mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que te demoras? Fazes logo o que queres. Essa é a posição de um mártir da igreja, que disse assim: eu não me recuso, eu me recuso a adorar outro Deus, e eu mantenho a minha posição. Sabe o que me assusta, queridos? É porque eu vejo pessoas colocando as suas próprias vidas em prol de uma causa, em prol de algo maior. E às vezes a gente nega Cristo em tantas bobagens. Às vezes a gente tem vergonha de que o outro descubra que eu sou evangélico. A gente fica pensando: será que isso não é uma forma de negar a Cristo? Ou às vezes a oportunidade que a gente pode ter de falar do amor de Cristo para alguém, às vezes a gente se acovarda, a gente se apequena diante dessas situações. E olha que nós vivemos num país livre, a gente pode falar abertamente do Evangelho. Olha para a igreja de Esmirna, irmãos.
Adiante um pouco, eu acho muito legal essa parte aqui eu peguei essa aqui de um livro que eu estava lendo, e o comentarista fez o seguinte, pegando a questão da igreja de Esmirna, ele disse: hoje, Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda seu Senhor por dinheiro, como fez Judas. Não troque seu Senhor por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não venda sua consciência por uma barra de ouro, como fez Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isto lhe custe seu namoro, seu emprego, seu sucesso, sua vida. Isso parece estar fora da nossa realidade, né? Mas não está não, queridos. Eu entendo que cada vez que a gente nega a nossa carne, que a gente nega a uma tentação, a uma forma da gente menosprezar a nossa fé, quando a gente nega uma situação em que nos levaria a se envergonhar e a gente enfrenta essa situação, eu entendo que a gente está reafirmando o nome de Jesus. E no final das contas, Deus está escrevendo para igrejas, que Ele estava dizendo assim: olha, o fim está próximo, se prepara. Se nós somos uma igreja, queridos, que vai querer um dia morar no céu, e eu entendo que esse é o nosso objetivo, é chegar lá, a gente precisa ser diferente, a gente precisa se preparar. A carta da igreja Esmirna termina aí, pelo menos o ponto mais importante dela, e aí a gente entra na carta da igreja de Pérgamo. E aqui, a carta da igreja de Pérgamo, Deus está dizendo assim: olha, eu sei onde você habita, e onde está o trono de Satanás. Olha só o lugar que aquela igreja estava. No entanto, você retém o meu nome, não negou a minha fé, mesmo nos dias, e olha o que ele diz, de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então era uma igreja que Deus tinha qualidades para ser ressaltada naquela igreja, mas Deus tinha pontos que aquela igreja precisava melhorar, e olha aqui onde ele dizia, ó: entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que Éfeso rejeitava, a igreja de Pérgamo aceitava. A igreja de Pérgamo, ela tinha um problema. Ela era tolerante com o pecado. Tolerante. Antes da gente entrar nessa análise, vamos entender quem era Antipas. Ele era pastor da igreja de Pérgamo. E olha como ele foi morto. Antipas, a fiel testemunha, segundo o relato de Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, e este levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo assim sufocado e queimado. Antipas foi morto, segundo os historiadores, foi morto assim. Igreja sendo perseguida. Acontece o seguinte, uma coisa que a gente tem que aprender na história, é que a perseguição nunca parou a igreja. A coisa mais estranha, mais maluca que você pode imaginar, é que a perseguição não para a igreja. Os relatos, se você pegar livros falando dos mártires que morriam nas arenas, era interessante porque, à medida que aqueles mártires entravam nas arenas e eram consumidos pelos gladiadores, pelas feras, a história diz que homens que às vezes estavam lá nas arenas assistindo aquilo tudo, quando eles viam a fidelidade daqueles mártires sendo mortos, muitos deles se convertiam, tamanha a fidelidade daqueles homens que morriam. A perseguição, ela nunca parou a igreja. Se a perseguição não para a igreja, o adversário da igreja tem que usar outra estratégia. E qual foi a estratégia? Olha só, se a perseguição não para, Satanás muda a estratégia. A proposta qual é? Seduzir a igreja negociando valores inegociáveis. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa.
A perseguição, ela tenta destruir a igreja de fora para dentro, nunca consegue. Então Satanás, ele tenta fazer o quê? Entrar dentro da igreja e destruir a igreja de dentro para fora. A estratégia dele é essa. Se não dá para acabar com ela, através do ataque, através da perseguição, entra dentro da igreja e começa a minar a base dela, a estrutura dela. Olha aqui, a estratégia que ele usou foi a de Balaque. Qual foi a estratégia de Balaque? No Antigo Testamento, isso aqui é um relato bíblico do Antigo Testamento, tá, irmãos? Que Balaão estava ensinando Balaque a fazer o seguinte: fala aos filhos de Israel que se prostituam com mulheres pagãs, e se prostituindo com essas mulheres, eles iriam adorar os deuses estranhos. Quando eles entristecessem o Deus de Israel, o Deus de Israel tiraria de sobre eles a sua bênção, e o povo de Israel se enfraquecia. Balaão ensinou como destruir Israel, e era o que estava acontecendo aqui. Olha só, enquanto Éfeso era zelosa pela doutrina, mas havia perdido o primeiro amor, Pérgamo possuía tolerância demais e pouco zelo com a doutrina. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: tem muita coisa esquisita, tem muita coisa estranha aí fora, com o nome de igreja na porta, com o nome de igreja escrito lá na frente dela. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para fazer a diferença. A palavra de Deus diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós temos que ser diferentes, irmãos. É uma necessidade que a gente tem. Antigamente a gente pensava que a diferença era na aparência. Era fácil identificar um cristão, principalmente assembleiano, né? As mulheres então era facinho de descobrir como é que a irmã era crente. Se você visse ela com um cabelão, com a saia maior, né, fechou, é crente. Eu entendo, queridos, que a aparência, nós temos sim que ter uma aparência de piedade, de santidade. O crente não pode andar, desculpa a palavra, assim, esculhambado aí no mundo de qualquer jeito, não. Nós temos que ter uma vida de santidade, e isso tem que expressar no nosso exterior. Mas eu entendo que hoje, mais do que a gente se parecer com o crente na nossa aparência, nós temos que ser crentes na nossa essência, querido. É no jeito de falar, é naquilo que está dentro do coração. Essas coisas lá de dentro, elas vão saindo e vão moldando o nosso exterior. Então, nós temos que ser diferentes em todos esses sentidos, ok? As pessoas têm que olhar para nós e têm que enxergar isso. Então, problema da igreja de Pérgamo: tolerante com o pecado, precisa corrigir. Vamos para a próxima igreja, Tiatira. Problemas de Tiatira: conheço as tuas obras, e olha isso aqui, ó. Olha tanta coisa boa que ela tinha: teu amor, tua fé, teu serviço. Eu marquei serviço de vermelho, perseverança. As suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Interessante que eu fiz questão de marcar a palavra serviço, porque quando Deus fala com Éfeso, Deus fala trabalho, e aqui Deus fala serviço. Serviço traz a ideia de servir, de servo. Aquele que trabalha, nem sempre ele está com a postura do servo, mas quando você usa a palavrinha serviço, é o servo. Então você encontra uma igreja de Tiatira dizendo assim: é uma igreja serva, perseverante, amor. Enquanto Efésios perdeu o amor, a Bíblia está dizendo que o amor da igreja de Tiatira estava crescendo, porque está dizendo aqui: as suas obras são mais numerosas do que as primeiras. Só que aí a Bíblia diz: eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. O que tendes, retende até que eu venha. Interessante que essa Jezabel aqui não é a Jezabel do Antigo Testamento.
mas era tão cruel e tão terrível quanto. Estudando esse texto, e eu fiz uma pergunta esses dias para um professor na faculdade, na verdade, eu consegui esclarecer uma dúvida grande que eu tinha, e de repente pode ser dúvida de algum dos irmãos aqui, e eu quero compartilhar isso. Qual era a questão dessa mulher? Essa Jezabel era uma mulher mesmo, tá? Ela estava dentro da igreja, ela se dizia profetisa, e dentro dessas profecias, ela profetizava sobre o evangelho liberal, que vale tudo, pode tudo, muito parecido com o que os nicolaítas diziam que era evangelho. Então, na verdade, a estratégia era a mesma, era minar a igreja dentro dela com o pecado. Qual a questão aqui? A Bíblia está dizendo assim, você tolera essa mulher que se diz sacerdotisa, chamada Jezabel. E aí esses dias, lá na sala, a gente estava estudando um pouco sobre a questão das cartas de Paulo, e aí chegou uma perguntinha. As mulheres da igreja, Paulo recomenda que elas fiquem? E aí, irmãos? As irmãs estavam caladas aqui ontem? A gente está indo contra a Bíblia ou não? Paulo diz assim, as mulheres fiquem caladas. E eu vi hoje aqui, anteontem, no sábado, as mulheres fazendo uma festa, e cada uma delas que subia aqui, falava mais alto do que... A gente está desobedecendo a Bíblia? Sim ou não? Mas não tem que ficar calado, irmã Dota? Naquele tempo lá, né? Qual era a questão? E aqui a gente entende o que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. A questão era a seguinte: o evangelho, quando começou a ser pregado naquelas cidades, Corinto, Éfeso, naquela época, haviam muitas religiões pagãs, e a grande maioria dos sacerdotes que cuidavam daquelas religiões não eram homens, eram mulheres, eram sacerdotisas. Tinha o templo de Afrodite, em que os historiadores dizem que dentro do templo as mulheres sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Tenta imaginar o que possa ser isso. Depois o Éder explica para o Pedro ali, que ele perguntou o que era, né? Depois você se vira, o Éder, explica para o Pedro aí o que foi que ele te perguntou aí. Te deu essa missão, você aí, explicar para o filho dele de 10 anos ali, né? Pois é. O fato é que, o que acontecia? Quando o cristianismo foi chegando, muitas dessas mulheres, que eram sacerdotisas nesses templos, elas se convertiam, elas vinham para a igreja, e como dentro da adoração delas lá, elas tinham uma posição atuante, quando elas chegavam dentro da igreja cristã, elas já queriam chegar pregando, falando e ensinando, só que elas ainda não tinham o conhecimento, o preparo para chegar dentro da igreja e ensinar. Resultado, elas estavam ensinando muitas vezes práticas que elas aprenderam quando ainda estavam nas práticas pagãs. Então Paulo, vendo essa situação, ele diz assim: mulheres, fiquem caladas, porque primeiro elas tinham que aprender o verdadeiro evangelho, para depois poderem ensinar. Quando eu olho para essa situação, e eu vejo as irmãs aqui no púlpito, querido, não tem nada de errado, não tem nada de antibíblico aqui, porque nós temos mulheres de Deus, preparadas, cheias do Espírito Santo de Deus, e a prova foi a manifestação gloriosa do poder e da presença de Deus aqui nesses dias. Então nós louvamos a Deus, que hoje a gente pode deixar assim, pode subir no púlpito mulheres, crianças, contanto que sejam cheios do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, o nome do Senhor vai ser honrado. O que estava acontecendo em Tiatira? Essa mulher aqui estava tomando lugar de destaque dentro da igreja e profetizando um evangelho liberal
contrário às ordenanças e os ensinamentos dos apóstolos e do Senhor Jesus. E Deus tem que dar uma palavra para dizer assim: a igreja está errada porque está tolerando essa mulher. Isso aconteceu, teve uma época, do nosso cristianismo bem moderno, que bastava uma celebridade se converter, o que acontecia? Vocês lembram? O que acontecia? Se convertia uma celebridade, ela se converteu hoje, amanhã ela já estava no púlpito, pregando, ensinando. Só que eu me pergunto, pregando e ensinando o quê? O que se aprendeu de um dia para o outro? Quantos pastores e quantas igrejas foram tremendamente assoladas, porque pessoas sem preparo nenhum, subiram em púlpito só porque tinham uma fama, uma celebridade, e igrejas praticamente foram destruídas. Quem já deve ter ouvido falar em Gretchen, sabe muito bem que ela era pastora e pregadora em cima de púlpito de igreja. Então, queridos, não se seduza por nome. Fulano de tal, não se seduza por nome. Queridos, o que a gente tem que ter é o olho na palavra do Senhor Jesus e o coração cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente precisa. Então, se a gente quiser ser uma igreja séria, se a gente quiser ser uma igreja que vai morar no céu, a gente tem que tomar uma postura diferente da postura da igreja de Tiatira, que estava deixando qualquer um subir no púlpito para pregar aquilo que achava que era verdade. Então o problema daquela igreja estava aqui. Aqui eu já expliquei, tá? Era aqui que inclusive, qual era a proposta dela? Ela dizia assim, pregava que os pecados da carne poderiam ser cometidos livremente. Dizia que para vencer o pecado, primeiro era necessário experimentá-lo e assim conhecê-lo melhor. Olha a proposta. Para você vencer o pecado, você tem que conhecer ele primeiro. Nada melhor do que conhecê-lo do que experimentando e praticando ele. Olha a proposta. Deus repreende essa igreja. Diga, minha querida. Eu não vi. Não cheguei a ver. Tá, eu vou dar uma olhada, não cheguei a ver. Mas se ele aprovou, posso te garantir que é antibíblico. Isso é fato. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, ela não deixa dúvida a respeito disso. Se ele tomou alguma postura diferente de Romanos capítulo 1, não tem o que se discutir. A palavra de Deus diz claramente que é pecado. Ok? Antepenúltima carta à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras. Olha isso aqui, irmãos. Tem nome de que vives, mas estás morto. E Deus diz por quê? Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido e guarda e arrepende. Se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora virei sobre ti. E o verso 4, ele assusta um pouco, ele diz assim: tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco porque são dignas. Se você olhar bem para a igreja de Sardes, a maioria da igreja de Sardes, pelo texto bíblico, estava longe de Deus. A maior parte da igreja. Ela tinha a fama de uma igreja viva, mas estava morta. A igreja de Sardes tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina prosperava. Você pode ver, Deus não fala de falsas doutrinas, como nas outras igrejas. Não se ouve falar de balamitas, de nicolaítas, nem dos falsos ensinos de Jezabel. Aparentemente a igreja de Sardes não estava sendo perseguida. É compreensível. Quando uma igreja perde sua vida, já não vale a pena atacá-la. Você pode olhar a carta da igreja de Sardes. Não está falando de perseguição, não está falando de falsas doutrinas, não está falando de ensinos errados, mas está falando como uma igreja morta. E com uma igreja morta, o diabo não precisa se preocupar. Vou atacar um morto para quê? Qual a reação que um morto tem?
Preciso atacar. Deixa como está. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus diz que o meu Deus, o teu Deus, além dele ter ressuscitado, ele também ressuscita os mortos. E Deus dá essa palavra para essa igreja. Aquela igreja precisava passar por um sério e profundo avivamento. E o verdadeiro avivamento, isso aqui, irmãos, preste muita atenção, é fundamentado pela palavra e fortalecido pela oração. Avivamento, olha isso aqui, irmãos, aquela igreja tinha fama de viva. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, culto festivo, modismos, inovações litúrgicas, obras abundantes e dons carismáticos. Às vezes a gente pensa que isso aqui tudo é avivamento. Deixa eu dizer uma coisa, pode parecer, mas o avivamento verdadeiro, ele vai além disso. Eu entendo que tudo isso aqui pode fazer parte do avivamento, pode, mas isso não quer dizer que uma igreja que tenha liturgia animada, culto festivos, inovações, obras abundantes, dons carismáticos, não significa que essa igreja é avivada. O verdadeiro avivamento nos leva primeiramente a viver um profundo amor a Deus e ao próximo, e a corrigir desvios de caráter. O avivamento, querido, verdadeiro, ele me faz muitas vezes estar aqui dentro e falar em língua estranha, em ser usado nos dons proféticos de Deus, mas quando eu saio daqui para fora, o avivamento ele muda o meu caráter, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa. Se eu mentia, o avivamento quando chega na minha vida, ele vai fazer de mim uma pessoa verdadeira. Se eu enganava as pessoas, quando o avivamento verdadeiro chega no meu coração, eu passo a ser uma pessoa honesta com os meus compromissos, porque acima de tudo, o principal efeito do avivamento no meu coração, tem que ser a mudança do meu caráter, para um caráter semelhante a Deus, senão, isso não é avivamento. E eu tenho um texto bíblico aqui, que eu entendo que talvez seja para a gente tirar qualquer dúvida. Isso aqui foi dito por Jesus, ó. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. O que é isso, queridos? Senão o nosso conceito de avivamento aqui. E Jesus vai dizer: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, que o Espírito Santo de Deus possa te encher de dons do Espírito Santo, que você seja profeta de Deus, que você seja tremendamente usado por Deus, mas que fora daqui, você seja santo e irrepreensível, com uma vida de caráter na presença de Deus. Nessa hora, você pode dizer que o verdadeiro avivamento chegou no teu coração. Se o avivamento não muda o meu comportamento, isso não é avivamento, é emoção. Aliás, emoção não, é emocionalismo. Se o avivamento não muda o meu comportamento, então não é avivamento. Está entendendo, igreja? Está ficando claro esse negócio? Eu estou falando de uma igreja, escrita no último livro da Bíblia, de uma igreja que pretende morar no céu. E eu entendo que se nós quisermos um dia participar do arrebatamento da igreja, a gente tem que olhar para essas cartas aqui, esses avisos, porque nós precisamos ser essa igreja. Me preocupa a gente passar anos e anos e anos aqui, e às vezes não ter a transformação que a gente precisa ter no nosso coração. Sinceramente, eu acho que seria a pior proposta da história, seria passar a vida inteira dentro da igreja e no final não ser salvo. Porque vamos ser sinceros, o camarada do mundão está lá pintando a sapequeira dele lá. Pelo menos na vida que ele teve aqui, ele viveu do jeito que ele queria viver. Agora às vezes a gente vivendo aqui dentro, meio lá, meio cá, não é nem do mundo nem da igreja, vive nesse
triste aqui porque não consegue vencer o pecado, não consegue vencer a carne, mas vai lá para fora. Tá entendendo, igrejas? Talvez seja o pior cenário possível que se possa imaginar, é um crente perder a salvação. E é o que a gente está falando aqui. E aí nós chegamos aqui nas duas últimas cartas, e eu quero chegar nessas duas últimas, e eu quero analisá-las juntas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Porque para mim os dois maiores contrastes de igreja estão aqui: Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a melhor igreja; Laodiceia, a pior. Filadélfia, junto com Esmirna, foram as duas únicas igrejas que Deus não apontou nenhum problema. Laodiceia foi a única igreja que Deus não encontrou nenhuma qualidade. E no final a gente tem que se posicionar. Aonde eu estou? Qual dessas igrejas aqui eu estou inserido? Carta à igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você pode perceber que Deus está feliz com essa igreja aqui. Eu entendo que nesse momento aqui, Deus estava ditando uma carta com um sorriso no rosto. Só que o sorriso de Deus muda quando a próxima carta começa a ser escrita, que diz assim: conheço as tuas obras. Laodiceia agora, tá? Mudamos de carta. Laodiceia, conheço as tuas obras. Não és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Você diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro no fogo refinado, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. E ao verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente pega esse versículo geralmente para pregar para quem, irmãos? Hein? Não é, Paulo? A gente pega esse versículo aqui e chega para o camarada que está lá no mundo e diz assim: ei, Jesus está na porta do teu coração e está batendo e ele quer entrar. Está errado não, verdade. Só que esse versículo aqui não foi escrito para um incrédulo, foi escrito para uma igreja. Espante-se, Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Dá para imaginar isso, irmão? Dá, porque tem muita coisa parecida com isso hoje em dia, e é difícil a gente imaginar Jesus lá dentro. Vamos analisar essas duas igrejas. Igreja de Filadélfia: tens pouca força. A história diz aqui, era formada por crentes pobres, escravos, não tinha nenhuma influência política na religião. Dessa forma, aquela igreja olhava para si mesma e se via fraca. A igreja pode ser fraca, mas seu Deus é onipotente. Nossa força não vem de fora nem de dentro, mas do alto, irmãos. É de lá que tem que vir a nossa força. Por outro lado, a igreja de Laodiceia dizia assim: ó, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A cidade era um centro bancário e financeiro que fazia dela uma das cidades mais ricas do mundo. Era o lar de muitos milionários daquela época. Isso gerou uma sensação de independência de Deus. Isso me preocupa, porque a gente, dentro dessa posição, às vezes de liderança, pastoreado, a gente ora a Deus para que Deus venha prosperar os irmãos, a vida financeira, material de cada um.
A gente quer ver os irmãos melhores, felizes, mais bem-sucedidos. Mas uma coisa que eu percebi é que muita gente, quando às vezes Deus começa a abrir portas, Deus começa a abençoar, Deus começa a dar um salário bom, um meio de transporte melhor do que o ônibus, uma casa melhor do que a que ela tinha de aluguel, ela começa a olhar para aquelas conquistas, e ela começa a achar que aquela conquista é o maior presente que ela tem na vida dela, e começa a colocar Deus de escanteado, Deus de lado, Deus desprezado. A questão da igreja de Laodiceia era essa: ela era tão bem nutrida dos bens materiais, daquilo que essa terra poderia oferecer, que ela se esqueceu do maior de todos os presentes e do maior de todas as bênçãos que nós temos, que é a presença de Deus na nossa vida, irmãos. Isso a gente não pode esquecer nunca. Deixa eu dizer uma coisa, eu peço a Deus que Deus te prospere, eu peço a Deus que Deus te coloque nos melhores empregos que essa nação puder oferecer, eu peço a Deus que Deus te coloque nesses lugares de honra que a nossa sociedade pode oferecer, mas que quando você chegar lá, você nunca se esqueça de que você deve honra, glória, louvor e adoração àquele que te deu vida, que te deu saúde, que te deu capacidade para você chegar lá, porque no dia, queridos, que a gente conseguir conquistar altos níveis, e a gente se esquecer de Deus, a gente não conquistou nada, muito pelo contrário, a gente vai estar perdendo a melhor de todas as coisas que a gente tem na nossa vida, que é a graça de Deus. Laodiceia perdeu. Eu olho para uma igreja chamada Filadélfia, pobre, e Deus dizendo assim: você tem tudo, você é forte, porque eu estou aí. E você vê uma igreja rica como Laodiceia, e Deus dizendo: eu estou fora. Não é que Deus está condenando a riqueza, não é essa a questão. Deus não está condenando a riqueza da igreja, Deus está condenando a posição que a riqueza tem tomado no coração daquela igreja. O problema está aí, e a gente tem que tomar muito cuidado, queridos. A Filadélfia, olha a promessa de Deus: farei coluna no templo do meu Deus. Historiadores relatam que no ano 17 depois de Cristo houve um grande terremoto naquela região. Filadélfia, devastada pelo impacto daquele terremoto, foi devastada. Na cidade de Filadélfia, muitos moradores viviam em tendas fora da cidade, por medo dos desabamentos causados pelo terremoto. Para uma igreja que vivia assim, Jesus promete que o vencedor seria uma coluna no templo de Deus. Olha só. Consegue imaginar uma coluna no templo de Deus se abalando? De jeito nenhum. Aquele povo que às vezes não tinha nenhuma casa firme, sólida para morar, Deus olha para aquela igreja e diz assim: eu farei de você uma coluna no templo de Deus. E é o que Deus quer fazer com a gente também, irmãos. É a proposta de Deus para a nossa vida. Por outro lado, a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Explicar melhor isso aqui. Deus, quando fala isso aqui, Ele está usando o contexto daquela cidade para explicar. Eu já preguei, acho que alguns dias atrás, sobre isso aqui. Isso aqui é quase uma reprise de uma pregação de alguns meses atrás, que diz assim, ó: 3 cidades formavam aquela região onde a igreja de Laodiceia estava. Havia no alto de um morro uma cidade chamada Colossos. No outro lugar havia uma cidade chamada Hierápolis. De Hierápolis, quem já foi em Caldas Novas aqui? Água quentinha, né? Bom, legal? Pois é. De Hierápolis vinham águas quentes. De Colossos, águas frias. As águas de Hierápolis eram medicinais. As águas de Colossos serviam para beber. As duas águas desciam rumo a Laodiceia. Só que antes de chegar em Laodiceia, os rios se encontravam. A água quente juntava com a água fria, viravam a água morna. A água morna não dava para beber, e a água morna não servia como, não tinha propriedades medicinais. A água que chegava em Laodiceia não prestava.
Aí Deus olha para aquela igreja e diz assim: você está igual àquela água, não presta. Deus ele chega para aquela igreja e diz assim: quem dera você fosse frio ou quente. Eu pergunto, irmãos, óbvio que se a gente escolher entre um banho frio e um banho morno, a gente vai preferir o banho morno, né? Mas dentro desse contexto, o que você acha que Deus preferia? Uma igreja quente ou fria? Qual seria a proposta de Deus? Quente ou fria? Pensa na igreja agora. Só na igreja. Tenta pensar na igreja. É melhor uma igreja quente ou fria? Não é verdade? Eu entendo que a primeira proposta, assim, seja uma igreja quente. Mas se não, seja frio. Sabe por quê? A igreja considerada quente é aquela igreja que está na presença de Deus, está servindo a Deus, está lá, recebendo a glória de Deus. O frio é aquele, Oswaldo, que está tão ruim, que ele diz assim: a única solução para a minha vida é Deus. A situação do frio é tão difícil, que ele diz assim: olha, só tem um remédio para mim, é Deus. Sabe qual é o grande problema do morno? Estou bem do jeito que eu estou, está longe de Deus, mas não tem consciência de que está longe de Deus, e é aí que está o problema. Deus trabalha com o quente, Deus ele esquenta o que está frio, mas o morno, ele não se deixa ser tocado por Deus, e Deus não pode fazer nada com uma igreja morna. O problema de Deus está aí, é porque o morno acha que está bem demais, e na verdade, queridos, bem demais a gente só está quando a gente está na presença de Deus. É aquele crente que se encheu de tanto conhecimento, de tanta coisa, que ele diz assim: eu sou o dono da verdade, já sei de tudo, já conheço de tudo, e não se abre para o agir de Deus. Queridos, que a cada dia, nós possamos estar buscando o fogo de Deus sobre a nossa vida, a glória de Deus sobre a nossa vida, e quando você perceber que está esfriando, volta para o fogo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Determinação de Deus para a nossa vida. O problema estava na mistura. O problema da igreja de Laodiceia era na mistura. Era quando a água fria misturava com a água quente. O problema do morno é porque às vezes estou aqui na igreja servindo a Deus, mas quando eu vou lá para fora, eu não tenho nenhum problema em servir aos meus prazeres, aos meus deleites, a viver uma vida torta lá fora. E não dói mais. Vocês já ouviram falar na expressãozinha mente cauterizada? Pois é. O que está com a mente cauterizada é aquele que o pecado não dói mais, não incomoda mais. A prostituição não incomoda mais, o adultério não incomoda mais, a mentira não incomoda mais. E se a gente estiver assim, queridos, é hora da gente chegar para Deus e dizer assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. Para as duas igrejas, Deus fala de porta, percebeu? Para Filadélfia, Deus diz assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Havia uma porta aberta para aquela igreja. E para Laodiceia tinha uma porta fechada. Laodiceia, porta fechada. Filadélfia, uma porta aberta. Eu estava conversando com o Rubens esses dias, o diácono aqui, um dos nossos irmãos. E ele, lendo num livro, ele falou que dentro do contexto judaico, a porta aberta, ela significa assim: olha, eu estou disponível para contato, para um relacionamento. A porta da igreja de Laodiceia estava dizendo assim para Deus: não preciso de você, eu me basto. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que cantava aquele hino assim: quão grande és tu, só que era olhando para o espelho. Ela via a sua riqueza, a sua glória.
e não dependia mais de Deus. Eu me preocupo que os nossos concursos públicos, que os nossos salários, não venham roubar no nosso coração o lugar que tem que ser de Deus. Eu me preocupo que as nossas conquistas, os nossos carros, as nossas casas, não venham entrar no nosso coração e roubar daqui de dentro o lugar que deve ser de Deus. Nós cantamos nesse final de semana, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. E no final todas as coisas voltarão para Deus. E que a gente nunca perca isso de vista. E a palavra fecha. Eu fiz um resuminho aqui, para a gente não esquecer. Igreja de Éfeso trabalhava, perseverante, reprovava um evangelho liberal, só que ela tinha um problema: abandonou o primeiro amor. A igreja de Esmirna, materialmente pobre, espiritualmente rica, perseguida, mas fiel. Problema que Deus apontou? Nenhum. Pérgamo, mesmo perseguida, não negava a fé, só que ela era tolerante com o pecado, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Tiatira, tinha amor, fé, serviço, perseverança. As últimas obras eram melhores que as primeiras, mas ela também era tolerante com o pecado. Sardes, alguns tinham vestes limpas. Era uma igreja com fama de viva, mas estava morta. Vestes contaminadas, obras não perfeitas diante de Deus. Filadélfia, era a igreja de pouca força. Guardou a palavra, não negou o nome, era perseverante. E ficou aqui embaixo, sumiu, mas era para estar aqui a igreja de Laodiceia, que não tinha qualidade nenhuma e todos os defeitos. Pergunta que eu te faço: como igreja, você está onde aqui? Eu queria que você olhasse para esse quadro e você fizesse uma análise da tua vida, porque o sentido dessa palavra é agora. Aonde você está aqui? Deus, Ele chama a igreja para ser sacerdócio real, nação santa. Estamos falando de fim dos tempos, e a Bíblia nos fala alguns versículos, e agora a gente termina rapidinho aqui, dizendo aqui, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para quando? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 4,7: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Todos os versículos relacionados ao fim, e todos eles falando sobre a necessidade de santificarmos a vida. Pedro ainda dizendo: uma vez que todas essas coisas, olha essa passagem aqui, irmãos, mais escatológico do que isso aqui não tem jeito. Uma vez mais, todas essas coisas vão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, não, deveis andar, viu, mas isso aqui está errado, espera aí, eu copiei lá. As pessoas devem andar em santidade e piedade, cuidado com a leitura que está ali, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, minha mãe falava que a primeira vez Deus acabou com o mundo com água, né, e ela vivia assim dizendo, vai acabar com fogo depois. Eu acho que ela estava pensando em Pedro, quando Pedro falou isso aqui, que diz aqui, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. É verdade, o trem vai acabar com fogo mesmo, e está lá, nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
3 versículos, 3 passagens, todas as 3 falando do fim de todas as coisas, e todas as 3 dizendo sobre a necessidade de termos uma vida em santidade na presença de Deus. Qual a nossa posição diante disso tudo, queridos? Termino fazendo a pergunta, a afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em qual igreja você se encaixa? O bom é que hoje, nesse lugar, você tem a chance de que, se você está em alguma daquelas igrejas que a coisa não está boa, você tem a chance de se voltar para Deus e dizer assim: Deus, ainda dá tempo de consertar. Eu quero fazer parte da igreja que vai morar no céu. Te convido a colocar de pé. Léo. Irmãos, os irmãos estão vendo o púlpito aqui vazio, mas é porque o pastor Leandro, alguns obreiros, eles estão aqui no gabinete tratando de alguns assuntos administrativos. Então por isso que eles não estão conosco, mas estão todos aqui no gabinete resolvendo algumas questões pendentes. A gente vai fazer um período de oração de pé mesmo, como estamos. Quero te convidar a colocar a tua mão sobre o teu coração. E nessa noite eu queria te convidar a você fazer uma análise da tua vida como igreja. Eu não queria que você pensasse na igreja como um templo, uma multidão, um ajuntamento de pessoas, porque hoje eu queria que você olhasse para essas igrejas, mas você fizesse uma análise pessoal. Até porque a palavra de Deus diz que quando nós um dia formos prestar contas diante de Deus, não vai ser a Adesa que vai lá prestar conta diante de Deus, não. Vai ser o Fabiano, vai ser o Ederley, vai ser o Paulo. Nós seremos chamados um por um. E nesse dia eu não vou responder pelo que o outro fez ou deixou de fazer. Eu vou responder pelo tipo de igreja que eu fui aqui nessa terra. Então eu te convido a fazer uma análise sincera do teu coração. Se precisa consertar alguma coisa, a gente tem o Espírito Santo de Deus aqui, e Ele é especialista em consertar. Se precisa colocar alguma coisa em ordem, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito Santo. É só você dar lugar para Ele que Ele vai fazer. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Deus, nós estamos nesses dias, meu Deus, de estudo escatológico, meu Deus, estudando os acontecimentos relacionados, Pai, aos tempos do fim. E, meu Deus, nessa noite, Pai, eu encontro, Deus, uma parcela dos meus irmãos aqui, meu Pai, que se deslocaram de suas casas aqui nessa noite para este lugar. Tiveram, meu Deus, um final de semana puxado, um final de semana, meu Deus, eu sei, muito puxado, mas eu sei também muito cheio, Deus, da Tua presença, da Tua glória, da Tua majestade aqui. E nessa noite, Deus, nós fomos confrontados pela Tua palavra aqui. Fomos confrontados, meu Deus, pelo ensino da Tua palavra. E nós vimos, meu Deus, 7 modelos de igreja. Nós vimos, meu Deus, 7 modelos de igreja aqui. Muitas com qualidades, muitas com defeitos. E eu sei, Deus, que quando nós fazemos uma análise, Pai, sincera de quem nós somos, nós descobrimos, Deus, que nós também temos muitas qualidades e temos os nossos defeitos também. Mas nessa noite, Deus, eu sei de alguém, Pai, que está aqui nessa casa, que é especialista em resolver defeitos, em resolver problemas, e é o Teu Espírito Santo que está aqui. E é esse Espírito, meu Deus, que eu peço, sonda os nossos corações nessa noite, sonda o nosso íntimo nessa noite, e vem, Senhor, colocando um prumo, vem, meu Deus, colocando, meu Deus, uma régua nas nossas vidas, Deus, de forma que nós possamos, Deus, viver uma vida de santidade na Tua presença, meu Pai. Deus, nós queremos permanecer fiéis na Tua presença, porque um dia, Senhor, a Tua palavra diz que uma trombeta soará, o Senhor voltará, meu Deus, com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E a Tua palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão transformados, Deus, e juntamente com eles iremos ao encontro do Senhor nos ares. E nós queremos, meu Deus, ir naquele dia ao Teu encontro, Pai. Nós queremos ser daqueles, Deus, que serão achados dignos, meu Deus,
de participar das bodas do Cordeiro, aqueles, Deus, que serão dignos, Senhor, de andar de branco nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Senhor, mas eu sei, meu Deus, que o resultado daquele dia depende, meu Deus, da minha postura como igreja hoje. O resultado daquele dia depende, meu Deus, de como, meu Deus, eu me portarei como igreja na minha geração, na minha casa, no meu trabalho, Deus, e aonde quer que o Senhor me leve. Por isso, Deus, nessa noite eu peço, abençoa a tua igreja aqui nessa noite, Senhor, abençoa, Senhor, nos dá graça, Deus, para vencer os nossos pecados, para vencer as nossas tentações, para vencer os nossos desejos carnais, meu Deus, e nós possamos, Senhor, viver uma vida de santidade na tua presença, em nome de Jesus. Nós precisamos, Deus, e somos completamente dependentes de Ti. Aquela igreja de Laodiceia, Deus, o Senhor estava do lado de fora. Nós queremos, Deus, que o Senhor esteja, Deus, do lado de dentro e no nosso coração. O Senhor esteja ocupando o trono, o centro da nossa vida, Deus, porque esse é o Teu lugar na nossa vida, é sendo o centro, Deus, de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Por isso, Deus, eu te louvo nessa noite, te adoro nessa noite, Deus, e eu peço, continua trabalhando nos nossos corações e nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pode se sentar, querido, Deus abençoe. Queridos, relembrando aqui, a pauta das nossas 3 próximas terças-feiras, ela já está fechadinha. Então vai ser o seguinte, ó. Terça-feira da semana que vem, a gente começa a estudar, a gente começa e vai terminar o estudo das chamadas 70 semanas de Daniel. A gente vai estudar toda a cronologia, toda a ordem em que os fatores vão acontecer. Arrebatamento da igreja, anticristo, grande tribulação. A gente vai posicionar essas coisas dentro de uma linha de entendimento. Na outra terça-feira, daqui 2 semanas, a gente vai começar a falar sobre o chamado princípio de dores. E vamos falar um pouco sobre algo que eu estou chamando de a sala de controle do universo. Vocês vão entender o que é esse negócio daqui 2 semanas. Isso tem a ver com escatologia. E daqui 3 semanas a gente entra no assunto chamado grande tribulação. E é o momento onde o negócio ferve. A gente vai dar uma passada aí, talvez para falar de grande tribulação a gente precisa de umas 2 semanas. A gente vai estar tratando da atuação do anticristo, besta, falso profeta, aquela questão do 666, que todo mundo tem pavor daquele negócio, né? Então nessas próximas 3 semanas a gente vai estar tratando desses assuntos. Terça-feira que vem eu te convido, esteja aqui conosco. A gente vai sair daqui bem craque nesse negócio de escatologia. Começamos já 3 semanas, já estamos com um cronograma para as próximas 3 semanas bem amarradinho, então não deixa de vir não, tá bom? Os irmãos continuam ali na reunião, ainda não terminaram. O pastor pediu para a gente dar término ao culto. Ué, pode recolher a oferta? Os irmãos podem recolher a oferta. A minha ficou no carro, já pode até liberar a minha passada aqui. Aviso aqui, olha, domingo, não, aqui a Zenaide aqui, ó. Tá aqui e tá ali também. Zenaide nessa simpatia toda aqui, ó, do lado aqui do slide. Irmãos, é o seguinte, ó. Domingo não haverá nossa tradicional ida para a casa de recuperação, não haverá. Em compensação, a gente vai fazer um trabalho aqui de concentração para essa campanha em prol da candidatura da irmã Zenaide para a cadeira de conselheira tutelar aqui na Samambaia. Nós conhecemos a irmã Zenaide, ela já desde muito tempo, ela faz um trabalho social aqui dentro dessa igreja e fora dela, na Casa de Recuperação Nova Esperança. Ela não é só o braço direito da igreja não, ela é o braço, ela é a perna, ela é a cabeça, ela é a adesa dentro da Casa de Recuperação, e ela faz um trabalho muito importante, muito sério,
E eu entendo que a gente pode estender esse trabalho para essa área do conselho tutelar. Ela é qualificada, ela é formada em assistência social, né, irmã Zenaide? Em assistência social. Então, assim, é uma pessoa nossa e tem qualificação para isso. Todos os que votam, os votantes da Samambaia, que votam aqui na Samambaia, podem votar na irmã Zenaide. A eleição não é obrigatória. Assim, ninguém é obrigado a ir lá votar. Mas um motivo para a gente ir. Porque muita gente não vai. Automaticamente, se a gente junta o nosso povo, junta a nossa igreja, e a gente vota na irmã Zenaide, eu entendo, queridos, que a gente vai estar colocando uma pessoa séria, que a gente conhece, que tem uma reputação aqui dentro dessa igreja, num lugar de destaque e que vai poder fazer algo numa área tão importante aqui. Então, eu sugiro os irmãos, dentro dessa linha, isso aqui já está fechado com a igreja e tudo mais. Irmã Zenaide, a nossa candidata a conselheira tutelar aqui. Diga, minha querida. Oi? Mas é que dia, hein? É no dia 4 ou 10 a eleição, né? O horário acho que é o dia inteiro, né? Deve ser votação normal, de 8 às 5 da tarde, então de 8 da manhã às 5 da tarde. Então tem que ter identidade, título de eleitor na mão. Então no mesmo lugar que você votou. Então assim, se você não vota na Samambaia, por exemplo, já sabe que você não vai poder votar nela lá onde você votou. Mas se você vota na Samambaia, e talvez na irmã Zenaide, estava vendo se de repente os votos, por exemplo, da Ceilândia valeriam para cá. Ainda vai sair alguma resolução a respeito disso, né? Então vamos aguardar. Mas a princípio, quem vota na Samambaia pode votar na irmã Zenaide. E era bom que a gente fechasse todo mundo com ela. Ok? Diga. Pronto, tá aí, ó, falou tudo. Então, muito bem colocado, querido. Além de você votar, faça essa campanha. Daqui a pouco os meninos já vão providenciar eu não gosto de falar aquele nome santinho, né? Não sei por que o pessoal colocou desse nome, mas enfim, os panfletinhos vão estar lá. E você pega, guarda o número dela, entrega para alguém. Mais uma vez, repito, irmãos. E aí o pessoal, alguém pode olhar assim, mas a igreja está se envolvendo com política? Não, isso aqui não é política. Isso aqui é outro tipo de trabalho. Ninguém vai lá para a Câmara Legislativa, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma pessoa nossa que nós vamos estar colocando dentro de um cargo de responsabilidade aqui dentro da cidade da Samambaia, que a gente conhece a pessoa e a gente sabe que ela tem qualificação e pode fazer um excelente trabalho lá. Acho que vale a pena. Amém? Vamos lá, mais outro aviso aqui. Visitantes Arthur e Érica, cadê vocês? Queridos, sejam muito bem-vindos. São de onde? Vocês não congregam em nenhum lugar? Mas vocês estão procurando assim mais ou menos uma igreja para congregar? Estão procurando? O que a gente vai dizer para eles, igreja? Sejam muito bem-vindos, conheçam a igreja, venham mais vezes, pode se aprofundando esse namoro aí. Se resolverem congregar com a gente, teremos um prazer muito grande tê-los aqui, viu? Deus abençoe. Já que vocês são visitantes, né? Nós temos cultos aqui na terça-feira, que é o culto de ensino. Na quarta-feira à tarde, nós temos um culto aqui com as irmãs. Na quinta-feira, nós temos culto aqui também público com a igreja. Todo segundo sábado, Santa Ceia. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, culto da família, viu? Esse aqui o aviso já fica para todos. E o aviso dos cultos semanais já foi dado. Evangelista Moisés e filhos, Naum e Roberto, onde estão vocês? Queridos, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe, alegria tê-los aqui. Se quiserem sentar com a gente no púlpito, fica à vontade. Se quiserem ficar aí também, alegria tê-los aqui conosco. E a congregação, são da congregação de Ceilândia Norte, pastor Antônio Leite? É isso mesmo? Nosso povo lá é da nossa casa, Deus abençoe. O Léo, é tu, Léo? Está escrito aqui? Estará ausente, 18, o que é isso aqui? Tá. Então, o Léo vai estar de 18 a 21, pregando em São Paulo, vai estar ausente. E Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê mais graça do que você já tem ainda em unção
Deus te abençoe muito lá, viu? Irmãos, se puderem também, tem uma família. A gente ficou meio abalado ontem, quando eu estava chegando da faculdade. Quando eu entrei dentro do condomínio, na verdade, quando eu cheguei de longe, assim, no condomínio que moro, já vi um carro de bombeiro, carro de polícia, muita coisa assim. E quando eu fui encostando o carro, que eu perguntei, estava dentro do meu condomínio, próximo da minha casa, eu perguntei o que estava acontecendo e o bombeiro falou, aconteceu uma tragédia aí, alguém se suicidou, né? Dentro do condomínio. Aí a gente desci lá, quando eu fui dar uma olhada, um rapaz de 16 anos. Ele brigou com a namorada e ele pega aquela faixa de usar no kimono de judô. Ela pegou aquela faixa, amarrou em algum lugar, pendurou no pescoço e se matou, com 16 anos. A gente viu uma família ontem em desespero. Quando a gente estava lá, eu e a Elia, a gente tinha acabado de chegar. 5 minutos depois, o pai estava na faculdade, não sabia que o filho tinha morrido. E foi chegando em casa, o filho morto. E eu confesso que eu não conseguia dormir quando eu me lembrava dos gritos daquele pai vendo aquele filho. Eu deixo a cada um dos papais que estão aqui, cuidem desses pimpolhos que vocês têm assim, cerquem com o maior amor que vocês puderem cercar, porque tem um adversário furioso nesse mundo aí que veio roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus que as nossas crianças, elas serão, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles vão ser cercados com essa vida abundante que Deus nos prometeu. Então, cerquem as nossas famílias. Lembrar das famílias do pai, do Tiago, que está lá no condomínio lá. Ele não precisa nem saber que a gente está orando, basta a gente orar aqui e pedir que o Espírito Santo de Deus possa de alguma forma trazer um pouco de consolo para o coração daquela família. Ele já perdeu a mãe do menino, já morreu há 1 ano atrás, e agora o menino se foi. E a família está com muito luto, ficou hoje um clima muito difícil lá. E que a gente possa, como igreja do Senhor Jesus, fazer também essa diferença. Às vezes dentro de alguma coisa que você puder fazer por alguém, seja uma palavra, seja um ouvido para escutar, isso às vezes pode fazer uma diferença muito grande. Uma palavra sábia na hora certa, ela pode demover um suicida da intenção dele de se matar, salvar uma vida. E nós temos palavras de vida, irmãos, então vamos deixar que essa vida flua do nosso coração, amém? Convido os irmãos se colocarem de pé. Algum aviso mais aí? Não? Tudo certo? Aos visitantes, sejam todos muito bem-vindos, prazer tê-los aqui. Teve mais alguém que nos visitou que eu não apresentei? Assim, de repente aí, todo mundo em casa? Então amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Vão em paz, queridos. Deus os abençoe.